palavra de Deus diz em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia usa a águia, a rainha do espaço, como nossa pedagoga, para nos ensinar preciosas lições. A Bíblia, quando usa uma figura, uma metáfora, uma imagem para representar verdades espirituais, não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Como a águia pode nos ensinar? Quais são as lições que podemos aprender com esta rainha do espaço? Em primeiro lugar, a águia é símbolo de nobreza, de força, de poder. A águia, por exemplo, é um símbolo dos Estados Unidos da América. Eu quero lhe dizer que você e eu, filhos de Deus, remidos no sangue do Cordeiro, habitados pelo Espírito Santo, que somos membros da família de Deus, cidadãos dos céus, temos mais do que sangue azul correndo em nossas veias. A herança que temos não é comprada com dinheiro, não se herda por riquezas humanas. Não, você e eu fomos adotados na família de Deus. Somos membros da família de Deus. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Nem toda a riqueza deste mundo poderia comprar aquilo que recebemos de graça, a salvação em Cristo, a vida eterna. De fato, nós somos como a águia. Há tantas pessoas que, embora cristãs, por não compreenderem a herança que temos em Cristo, vivem uma vida paupérrima, uma vida de limitações, de murmuração até, de escassez espiritual. Algumas pessoas, mesmo cristãs, vivem com o coração apertado, triste, abatido, alguns até flertando com a própria morte. Eu quero que você pare um pouquinho para fazer um inventário espiritual da sua vida. Quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você vai? Que valor você tem, não em si mesmo, mas pelo valor que Deus lhe deu, comprando você não com ouro, não com prata, mas com o sangue do seu Filho. O fato de você ser amado por Deus, o fato de você ser escolhido por Deus, o fato de você ser chamado por Deus, justificado por Deus, habitado pelo Espírito Santo, o fato de saber que você é cidadão do céu, tem seu nome escrito no livro da vida. Esta nobreza não é étnica, esta nobreza não é de títulos que você conquista na academia, esta nobreza não procede das riquezas que você acumula neste mundo, esta nobreza não vem de homens, vem de Deus. Você foi feito e constituído membro da família de Deus. Se você tem Jesus no seu coração como seu Salvador e Senhor, você como a águia, você pertence às alturas. Não apenas nasceu de cima, mas o seu destino está lá em cima. O céu é a nossa pátria. Lá está a nossa herança. Lá está a nossa casa permanente. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender com a águia. É que a águia voa alto. Alto. Nós não somos como o iambu, que faz voos curtos, rasos e baixos, sofrendo reveses. Nós somos como a águia, voando nas alturas excelsas. O Senhor Jesus Cristo traz para nós essa perspectiva de que a nossa casa está no céu. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. O céu é a nossa pátria, a casa do Pai é o nosso lar. Nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Não devemos pensar nas coisas aqui do agora. Não devemos nos imiscuir e nos perturbar ou nos envolver a ponto de querer plantar nossa casa permanente aqui. Aqui não é a nossa casa permanente. Aqui somos forasteiros. Aqui somos peregrinos. Estamos a caminho da nossa casa permanente, que está lá nos céus. Mas a águia tem uma característica tão interessante. Quando ela voa nas alturas,
e ela percebe que tem uma tempestade à vista, as nuvens escuras, os vendavais furiosos, ela não voa debaixo da tempestade. Ela agiganta seus esforços, atravessa as nuvens escuras e voa lá em cima, onde tudo está serenado, está calmo. Você e eu não somos chamados para fazer voos debaixo da tempestade, de pôr o nosso pé em lugares perigosos, e de caminhar por estradas escorregadias, voando debaixo da tempestade, ou provocando tempestade. Somos vocacionados e chamados para viver nas alturas excelsas, para viver numa dimensão, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade, vivendo uma vida altaneira, na presença de Deus, para a glória de Deus. Mas há uma terceira coisa que eu quero destacar na águia. Ela não apenas voa nas alturas excelsas, mas ela faz voos retos, como uma bala, como um projétil, como uma lança. Ela é capaz de, lá das alturas, divisar a sua presa e, como uma flecha, voar na sua direção. Isso é uma lição de vida, porque aqueles que não têm uma vida reta, que caminham na retidão, de acordo com os preceitos da palavra de Deus, guiados pela vontade de Deus, podem correr o risco de fazer voos em círculo, como faz o corvo, o urubu. E quando você vê um urubu voando em círculo, pode ter certeza, ele está voando em cima da podridão. Ele não avança, ele não progride, ele não tem direção, ele não tem alvo. Ele está voando em cima daquilo que cheira mal. Há muitas pessoas que, por não fazerem voos retos, de justiça, nas veredas da justiça, acabam sendo atraídos por aquilo que está podre. Acabam se chafurdando naquilo que cheira mal. Acabam se envolvendo com situações perigosas, envolvendo-se, como diz o Salmo 1, andando no conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas que estão aí envolvidas e tragadas e completamente dominadas por aquilo que cheira mal, por aquilo que faz mal, por aquilo que entristece o coração e transtorna a saúde física, emocional, moral e espiritual. Mas ainda há uma quarta lição que podemos aprender com a águia. A águia, ela é capaz de olhar das alturas um alvo e voar na sua direção, porque ela tem uma tríplice visão, como que em 3D. Nós temos um dispositivo na nossa retina chamado fóvea. É por isso que você pode olhar para um quadro e, como que tirando um close dele, concentrar nesta imagem. Os estudiosos, ao pesquisarem sobre a águia, descobriram que ela tem não apenas uma fóvea, mas 3 fóveas. Ela tem uma visão para cima, para frente e para baixo ao mesmo tempo. Ela consegue olhar para cima, para frente e para baixo ao mesmo tempo. Nós somos como a águia. E então, isso significa que precisamos ter uma visão clara para cima. Há pessoas que, não obstante tanto conhecimento, tanta cultura, tanta ciência, tanta destreza no saber humano, que percorrem com desenvoltura pelos corredores do saber humano, não discernem um palmo sequer acima da sua cabeça. São pessoas obtusas espiritualmente, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. Não são como a águia, não discernem as coisas espirituais, porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Mas como a águia, nós temos também uma visão clara, não só para cima das coisas espirituais, mas também para frente. O cristão não é um ser obtuso, tapado, sem perspectiva de uma coisa, uma visão clara do que está à sua frente, da história. Ele tem uma visão lúcida da vida, do tempo, da eternidade. Ele tem compreensão do mundo à sua volta. Ele é como os filhos de Issacar, que discerne o seu tempo, que é capaz de olhar
para a cosmovisão do mundo, das filosofias, das ideologias que prevalecem e predominam neste mundo e ter uma análise crítica, com discernimento, com entendimento espiritual. Nós somos como a águia, olhamos para frente, mas como a águia também nós olhamos para baixo, capaz de ver os vales escuros da vida, daqueles que jazem tombados, vencidos pelos dramas da vida, que foram tomadas, entrincheiradas, encurraladas pelas pressões e seduções deste mundo, que sucumbiram diante das tentações, que jazem mergulhadas num caudal de desespero. Como a águia, nós discernimos também estas pessoas, tendo nós atitude de generosidade e compaixão, para estender as mãos aos caídos, para levantar os prostrados, para socorrer os aflitos, para atender às necessidades urgentes dos necessitados. Como a águia, nós também temos uma visão para cima, para frente e para baixo, ao mesmo tempo. Mas nós ainda podemos aprender uma outra lição com a águia. A águia faz voos longos e altaneiros, diferente de outras aves que não conseguem voar, nem alto, nem voos longínquos, como aquela ave que tem o papo muito grande, faz voos curtos, aterrissagens desastrosas, porque tem um papo grande. Tem muita gente que com o albatroz também tem um papo grande. Elas não conseguem voar distâncias longínquas, nem altaneiras, porque tem um papo muito grande. Pessoas vaidosas, pessoas soberbas, altivas, que vivem batendo palmas para si mesmas, enaltecendo a si mesmas. Nós devemos fazer voos altaneiros e longos, mas os pesquisadores foram examinar por que a águia consegue fazer voos tão longos e tão altos, e descobriram que a águia tem as asas enormes, humanamente falando, quase que desproporcionais ao tamanho do corpo. E sendo assim, quando a águia chega às alturas excelsas para fazer voos longos, ela não fica ruflando as suas asas como um beija-flor. Ela estende as suas asas e deixa que o vento a carregue. Se nós queremos também fazer voos longínquos e altaneiros, nós precisamos voar na força do vento do Espírito. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós nos cansamos, nós nos fatigamos, nós nos estressamos, porque queremos viver a vida na nossa própria força. Somos frágeis, somos fracos, temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos tão limitados. Nós não temos condições de ficar sequer de pé escorados no bordão da autoconfiança. Não podemos caminhar vitoriosamente fiados na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa riqueza. Essas são ancoras ou estacas fracas demais. Precisamos caminhar na força do Deus Todo-Poderoso. Precisamos ser revestidos com todo o poder. Enfrentamos vendavais, enfrentamos tempestades, enfrentamos a carranca do mal, enfrentamos a fúria do diabo, enfrentamos o ódio do mundo, enfrentamos as fraquezas da nossa própria carne e não temos condições de fazer uma viagem vitoriosa com voos altos e longínquos na nossa própria força. Precisamos ser como a águia, sermos levados pelo vento do Espírito, sermos guiados pelo Espírito, sermos controlados pelo Espírito, sermos cheios do Espírito, sermos revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos como a águia. Mas ainda, há uma outra lição que eu gostaria de trazer à sua memória. Lá no Salmo 103,
A Bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. E a pergunta, portanto, é como a águia renova a sua mocidade? Os estudiosos foram examinar isto e perceberam que quando a águia está com as suas penas enferrujadas, com seu bico calejado, com as suas garras frágeis, a primeira coisa que ela faz é fechar a sua agenda, é interromper os seus voos. Às vezes, na cultura ocidental, que valoriza tanto a correria, o performance, a realização, o palco, os feitos, nós não paramos para refletir, para meditar, para examinar a nós mesmos, para fazer uma avaliação da nossa própria vida. Entramos numa correria sem fim, uma azáfama sem pausa, sem descanso, e às vezes vamos perdendo o vigor, o entusiasmo, a força, o poder, e colocamos a nossa vida espiritual no piloto automático e não paramos para fazer uma avaliação. A segunda coisa que a águia faz é fazer um voo na direção da solidão para o alto dos penhascos, e ali ela arranca aquelas penas enferrujadas, bate os seus pés, as suas garras na pedra para tirar aquela calosidade e afia o seu bico na pedra, tirando aquelas partes enferrujadas. Nós precisamos também de armas afiadas, não enferrujadas. Precisamos de armas não carnais, mas armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e nós não podemos entrar nessa batalha com armas carnais, nós não podemos entrar de cara limpa. Precisamos ter armas espirituais, precisamos tomar toda a armadura de Deus, precisamos da força do Onipotente. Não é possível nós prosseguirmos quando estamos fragilizados ou fiados em nossas próprias armas ou em nossa própria força. Precisamos do poder de Deus, da armadura de Deus, precisamos afiar o nosso bico, afiar nossas garras, afiar nossas penas. Precisamos voar na força do Deus Todo-Poderoso, remoçando a nossa vida. Só na presença de Deus, só pelo poder da palavra de Deus, só pelo poder do Espírito Santo de Deus é que podemos conseguir esta renovação espiritual, este reavivamento espiritual. Mas eu quero deixar aqui para você uma última lição da águia. Está escrito lá em Jó, capítulo 39, que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Que lição tremenda! Hoje, mais do que nunca, precisamos colocar o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Eles estão espalhados por todo lado, na porta das escolas, nas esquinas das ruas, nas praças movimentadas. Eles estão na mídia, eles estão nas mídias sociais. Esses inimigos estão nas escolas, na literatura, no teatro, no cinema, nas telenovelas, nos livros, por todo canto, por todo lado, com armadilhas secretas, às vezes até visíveis, para capturar nossos filhos, para enredá-los com vãs filosofias, com ideologias perniciosas, com propostas sedutores de drogas, de sexo livre, de mudança de entendimento do que é a vida, do significado da vida, do significado do casamento, do significado da família. E esses predadores são perigosos, são venais, são fatais. É preciso cuidar dos nossos filhos. É preciso acompanhá-los, conversar com eles, discutir com eles o significado da vida, alertá-los sobre os perigos que jazem à frente. Mas, lá em Deuteronômio, capítulo 32, diz que quando esses filhotes da águia já estão na hora de sair do ninho para enfrentar a vida, a águia começa a fazer voos em círculo em cima do ninho dos filhos, para dizer para eles: olha para mim, veja o meu exemplo, siga
o que eu estou fazendo, porque a águia entende que é preciso tratar os filhos no sentido de eles serem discípulos. Os pais não ensinam os filhos apenas com preceitos, mas sobretudo com exemplo. Como diz Schweitzer, o exemplo não é a forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Mas é possível que mesmo com exemplo os filhos se acomodem e não queiram sair do ninho macio. Então a águia toma um outro expediente. Ela vai lá e tira a penugem e deixa apenas as ferpas, os espinhos pontiagudos para acicatar os filhos. Tem hora que a única linguagem que os filhos podem entender é a linguagem da disciplina. Os filhos precisam de disciplina. A Bíblia diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos precisam de limites. Filhos precisam saber o limite entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode. Os pais que criam os filhos sem princípios, sem limites, sem regras, sem normas, sem balizas, criam os filhos para trazer vergonha para eles, para ver os filhos tendo que aprender na rua, debaixo de cacetete, ou talvez depois dos reveses das drogas, do álcool ou da vida sexual livre e irresponsável, já trazendo tantas sequelas. Então, querido pai, se você ama, você disciplina. Mas e quando os filhos não querem sequer ouvir a voz da disciplina? A águia então vai lá e tira o ninho do filho, tira o filho do ninho e joga-o das alturas, e ele que nunca voou, não sabe voar, vai dando cambalhotas. E diz o texto de Deuteronômio 32, que a águia vem e pega os filhos com suas asas poderosas, carrega os filhos em suas asas, e então ensina-os de novo a voar, lançando-os de cima. E ela faz isso 1, 2, 5, 10 vezes, até que o seu filho aprende a voar sozinho. A lei da águia é: meu filho, meu discípulo. Ela não ensina apenas o caminho que deve andar, ela ensina no caminho em que deve andar, como diz Provérbios 22, versículo 6. Eu espero que quando o filho falhar com você, quando os seus filhos errarem com você, quando eles forem resistentes aos seus ensinamentos, você faça como a águia: não desista de seus filhos, não abra mão de seus filhos, lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, não abra mão de ver seus filhos caminhando na força do Deus Todo-Poderoso, sendo transformados pelo Espírito Santo, convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero que estas breves lições aqui aprendidas com a águia, como nossa pedagoga, possam servir de alento para o seu coração, de despertamento para a sua vida, sobretudo da sua vida pessoal, familiar e espiritual. Vejamos a águia como nossa pedagoga. Os que esperam no Senhor são como a águia. Diz a Bíblia: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, em nome de Jesus.